Então, vamos lá. Eu tô aqui com os meus materiais, tá? E eu separei pra 3. Se eu vou fazer os 3, eu não sei, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês a diferença de tamanho de bastidor e corte, tá? Então, eu separei viés boneon, e pode ser qualquer tipo de viés. Separei zíper, separei o cursor, mas eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o tamanho do bastidor, tá? Esse aqui, ó, é no 13 por 18, tá? É o nosso quilt linhas ou listras, ó, no 13 por 18. Ele é o menor que eu tenho aqui, tá? Só que esse aqui também é 13 por 18, tá? Esse também é. Qual é o diferencial dele pra esse? Eu deixei as laterais maiores, tá? Isso aqui foi costurado na máquina, porque eu queria cortar. Olha só como fica se a gente não costura, desfia tudo. Então, esse daqui é 13 por 18, mas eu cortei maior. E esse aqui, ó, é das meninas da Janome, 14 por 20, ou 20 por 14, como queiram. Então, esses vão ser os 3 modelinhos de bastidor que eu vou trabalhar, tá? E aí, eu separei alguns zíperes aqui e viés pra gente fazer o nosso passo a passo aí. Forro que eu vou utilizar, tá? E eu vou utilizar o bagum, que pra quem não conhece, o bagum é esse aqui, ó, que ele tem essa trama pelo outro lado. Ele é mais durinho, mais sequinho, e é o que eu vou utilizar, por quê? Porque é uma peça pequena, nós não vamos fazer vira, ela é costurada, feita, tudo aqui, dá pra fazer com viés aqui, vamos ver se a gente faz alguns formatos diferentes. Mas mesmo que a gente vire, a peça é pequena, dá pra fazer, tá? E eu vou utilizar também o nylon emborrachado. O primeiro que eu vou fazer, eu vou utilizar a versão maior do 13 por 18, que eu deixei as bordinhas aqui, tá? Com o bagum. O que que eu vou fazer primeiramente aqui, ó? Eu vou colocar avesso com avesso, tá? E vou pregar ele por toda a borda. Depois disso, eu vou fazer um detalhe aqui, ó, de viés nas bordas, para colocar o nosso zíper. Por quê? Nesse formato, o zíper é encaixado no viés, tá? Essa é uma das formas que eu vou fazer. Você também pode, sim, fazer com o viés de tecido ou industrializado. Eu vou mostrar no boneon aí, foi o que eu escolhi aqui pra gente fazer. Então, eu vou posicionar o celular aqui na minha máquina, tá? E os vídeos vão ser videozinhos curtos, mas aí depois a gente junta tudo, tá? E vamos fazer o nosso pequeno estojo aí, 13 por 18. Costurei, tá? Ó, meu bagum tá aqui. E a minha peça tá aqui. Vou refilar em volta agora, tá? Mantendo aqui o mesmo espaçamento. No próximo vídeo que eu vou colocar o viés, eu vou gravar pra vocês na parte da máquina, tá? Mas aqui, ó, não tem segredo, tá? Pode ser um ponto bem mais largo, inclusive o meu tá no 5, que eu tava fazendo outro trabalho. E é só mesmo um pontinho de segurança aí, pra segurar as duas partes. E isso aqui é só uma das formas, tá? Eu vou mostrar todas as formas que eu vou fazer aqui do estojinho. Tô colocando a primeira aqui, o segundo eu vou ver se eu faço com o nylon emborrachado, tá? Pregar o zíper direto ali na peça, com o zíper embutido. E o outro a gente vê como é que a gente faz aí, tá? Vamos criando aqui, ó. Agora aqui, ó, eu deixei um pedacinho do boneon pra fora, porque eu vou fazer só a fixação dele ali, um com o outro, pra mim poder trabalhar o zíper, tá? E aqui eu vou colocar um zíper bem alegre, laranja. Eu queria que tivesse boneon laranja também, mas eu não tenho boneon laranja, tá? Deixa eu tirar aqui, ó. Ele tá preso só na bordinha aqui, ó, pra não escapar. E aí, nesse momento aqui, ó, eu vou juntar o meu zíper no mesmo alinhamento do meu boneon e pregar ele aqui na parte interna, tá? Na parte de baixo, aliás. Então, eu vou descer a minha agulha pra prender o meu zíper. Opa, zíper. E aí, aqui, ó, eu vou puxar o boneon na minha peça e dar uma leve tensionada no zíper. Se tiver dificuldade, dá pra usar... Ah, eu deixei o ponto largo aqui, vou deixar só nessa peça. Mas aqui é legal fazer com 3 ou 3,5, mesmo estando no tecido, tá? Porque é um ponto de acabamento. Então, ele tá no 5, eu vou deixar no 5.
Vai dando uma tensionada e o que eu tava falando. Se você não consegue segurar tudo junto, coloca uma fita na parte de baixo aqui, e aí ele vai ficar seguro pra você poder costurar, tá? Ó, o vídeo acabou, mas eu não terminei aqui porque eu quero mostrar uma coisa. Não precisa se incomodar com o acabamento, nem no começo, nem no final, porque o acabamento a gente vai fazer depois, tá? Então, chegando aqui, ó, ajusta só. O único cuidado que tem que ter, pra ele tá bem fixo e o zíper também. Olha só. Ah, mas a gente não vai prender aqui? A gente vai prender sim, tá? Aqui ficou um... Aqui, ó, dá pra colocar... Deixa eu mostrar que dá. Quem não gosta de trocar o calcador ou não prefere fazer com o... Dá pra colocar ele bem em cima aqui, ó, usando essa parte interna do calcador. E dá pra costurar mesmo em cima da cremalheira. Vai devagarzinho, tá? Pra não escapar. Dá pra fazer assim também. Mas quem gosta de pôr mais pertinho, troca o calcador e... prende aí, ó, olha só, tá vendo? E a gente vai fazer o mesmo, olha só, do outro lado. Como o estojinho vai ficar nesse formato, ó, a gente não precisa fazer ele embutido se não quiser, tá? E aí, a gente vai fazer o mesmo processo agora do outro lado. Destaquei o meu zíper, tá? E um detalhe que eu não mencionei, mas a cremalheira com esse dentinho pra cima, tá? Aqui, ó, que a gente vai encostar, ó. Dá pra ver direitinho que é exatamente o limite que a gente tem aqui, ó, pra colocar o nosso zíper. Então, é só encaixar aqui que dá tudo certo e a gente consegue fixar bem. O que não pode esquecer de dar uma tensionada no viés e uma tensionada no zíper, pra vir na beiradinha e os dois virem juntos, né? Porque às vezes no tecido fica um pouco mais molinho, mas dá pra fazer isso no sintético também, tá? Principalmente quando é um sintético mais difícil de virar, dá pra fazer bem esse processo aqui. Segura aqui e prontinho. Agora eu vou fazer a outra linha de costura. Eu só não vou trocar o calcador, mas no último que eu fizer, eu coloco. Peraí. Eu não gosto de costurar assim, ó, porque fica torto, tá vendo? Fica torto, então eu prefiro colocar. Eu vou desmanchar e vou pôr o zíper. Aguenta aí. Calcador de zíper pronto, bora costurar. E aí, eu vou dar meu retrocesso aqui e... Pode até não ficar tão bom, gente, mas eu prefiro mais rápido. Eu gosto de trabalhar com calcador. Tá, o que que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou pegar o meu cursor e vou passar ele aqui, ó, tá? Vou passar, vou alinhar bem primeiro. Só depois que eu vou me incomodar em cortar, selar e fazer a costura E aqui, ó, eu não vou colocar nenhuma alça, mas vocês podem colocar até uma alcinha, se quiser. O elástico, né, nesse momento aqui, ó, depois que põe o elástico pro caderno, tá? E aqui a gente vai colocar o cursor e como essa estampa não tem lado, eu posso colocar de qualquer um dos lados e decidir depois como vai ficar. Eu sempre gosto de fechar o estojo de baixo pra cima, quando ele vai fazer como marcador, tá? Mas aqui é só um estojinho, então eu vou começar a gravar, se acabar... aí eu começo de novo, tá? Então, eu coloco na mesma altura os dois lados, tá? Aqui tá quase igual, mas é legal a gente fazer um lado um pouquinho menor. A gente corta pra poder fazer o encaixe aqui, ó, mais facilmente. Encaixa. Quando chega aqui, ó, eu já venho com essa parte. Bom, vamos lá de novo, né? Começar, ó. As partes estão... Não dá pra ver direito por causa dos pedaços, mas eu só vou cortar depois, tá? Então... O que que a gente vai ver lá no final, se deu certo. Pra depois passar de novo. Então, vamos lá. Eu trago até o limite onde ele vai entrar. Coloco, alinho, seguro os dois lados e encaixo. Aqui, olhando do jeito que tá aqui, tá quase bom. Eu vou passar todo, vou olhar se ficou bom ou não. Olha, ficou um pouquinho desalinhado, então eu ainda vou ajustar. Mas eu não desmancho tudo não, tá? Eu sei que ele tem que entrar mais pra cima.
Aqui é só treino. E aí, vamos ver se deu certo. Ouviu o clique? Puxa. Vamos ver se ficou bom. Tô achando que não, né? Volto. Tem um outro truque que as pessoas gostam de fazer, que é alinhar o zíper e tirar só a cremalheira. Também dá certo. Eu gosto de ir no olho. Gosto de viver perigosamente? Não sei. Às vezes a gente perde tempo, né? Mas gosto de fazer assim. Agora deu. Agora deu certo, ó. Tirei, deu certinho, tá? Ó, vou passar meu cursor e a minha câmera pra vocês saberem aqui o que tem que ser feito. Isso pode ser feito antes ou agora nesse momento, tá? Eu coloco bem certo aqui, ó, meu zíper, os dois lados, ó. Tem que bater, tá? E venho e faço uma marcação aqui com a própria tesoura, e isso é dos dois lados, tá? Então, isso pode ser feito antes, pra achar o meu meio, porque o zíper vai ter que ficar exatamente em cima dessa marcação aqui, pra não ficar torto, tá? Parece uma bobeira, mas ajuda bastante, quer ver, ó? Olha só, tá vendo a linha do zíper aí, ó? Aí, é só vir aqui, segurar os dois lados, que a gente vai passar uma linha de costura aqui, tá? Se quiser botar um acabamentinho aqui pra poder fazer o puxar, também pode. E aqui, ó, tá bem no meio, tá vendo? Então, agora a gente vai costurar uma linha de segurança só, não é pé de máquina não, tá? Porque o pé de máquina vai vir com o viés. A gente já tá quase terminando, e aí? Eu vou dobrar um pedacinho aqui, só pra colocar do lado de cima do meu zíper. Ó, meu zíper fecha de baixo pra cima, eu vou colocar ali em cima um acabamentozinho e já mostro pra vocês. Cortei 8 centímetros, mas pode ser 6, 5, quantos você achar que precisa aí, ó. Eu cortei que eu gosto de trabalhar com uma folguinha aqui, ó. E aí, eu vou costurar do meio pra fora, do meio pra fora. Só uma costura de segurança, tá? Só uma costurinha de segurança. Pra que o trabalho não fuja daqui, ó. E eu venha depois com o meu boneon, tá? Ó, tá firme, vou fazer o mesmo do outro lado. O outro lado eu não coloquei nenhum tipo de enfeite, nada. Simplesmente vou costurar a bordinha aqui, ó, do meio pra fora. E aí, eu vou pegar um pouquinho antes do zíper só aqui, ó. E o que que eu vou fazer agora? Cortar, selar, tá? E vamos vir com o nosso boneon, tanto em cima quanto embaixo. E praticamente estamos com o estojo pronto. Ó, eu vou colocar o meu boneon aqui, e aí eu vou cortar um pedacinho já, que vai ficar mais fácil pra vocês visualizarem, tá? Então, eu corto um centímetro a mais pra cada lado. Só pra não ficar com rolo aqui. E aí, o que eu gosto sempre de fazer pela frente, mas às vezes o acabamento lá não fica tão legal, né? Então, o que que a gente vai fazer, ó? Vou dobrar a parte daqui, dobrar pra dentro, arrumar bem certinho aqui, ó, tá? E prender, e fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. Trazer pra dentro, aqui ficou até grande, pode ser menor. Trazer pra dentro, colocar aqui, ó. Deixa eu ver, não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Aí, a gente faz esse fechamento aqui, ó, pra esconder isso, tá vendo como fica aqui, ó? Não sei se, ó. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que tensionar ele, jogar pra dentro, dobrar essa parte de cima aqui, de forma que ele fique pra dentro, tá? Eu vou fazer aqui sem a ajuda de uma fita, o outro lado eu vou mostrar pra vocês como fazer com a fita, tá? E aí, aqui, ó, vou costurar pela frente. Porque eu quero meu ponto melhor aqui na frente, tá? Então, vou descer a minha agulha. Se não der tempo, eu gravo no próximo. Vamos lá, calquei a agulha e vou costurar pra frente. Vou voltar e vou vir direto. E aí, quando eu chegar aqui no final, eu vou voltar um pouquinho e arrematar aqui no meio, não na ponta.
tá? E aí, aqui atrás, no comecinho aqui ficou os arremates, mas é só puxar. Aqui, ó, escapou, tá vendo? Porque eu costurei de lá pela frente. Mas a gente vai fazer agora com... Deixa eu ver, deixa eu selar aqui. A gente vai fazer com a fita. E aí, vai ficar melhor. Eu já colei aqui a minha fita dupla face, tá? Que é a própria pra gente costurar. Não é a... Dá pra fazer com a de papelaria também, mas essa daqui cola bem melhor. Então, aí eu tiro a parte da proteção da cola aqui. Vou colar a pontinha e a outra pontinha também, deixando bem no meio aqui, tá? E aí, aqui, ó, você pode até colar outra fita se quiser, mas já facilita. Aqui na frente, ó, tá certinho, tá vendo? E aí, aqui, facilita eu trazer essa minha parte de cima bem certa, tampando. Eu vou pôr a presilha aqui, ó, mas dá pra ver direitinho que o acabamento fica melhor, né? Puxo aqui. E puxo a cola aqui, ó. Toma cuidado só pra não fazer o que eu fiz agora, ó. Puxei demais. Então, gruda ela aqui. Vamos ver a parte da frente. E aí, a parte da frente que não tem cola, dá pra colar também, tá? Mas, ó, toma cuidado pra não deixar torto igual eu fiz aqui. E aí, a gente vai passar a costura aqui e deixar o acabamento melhor. Eu mostro pra vocês no próximo vídeo. E finalizamos essa, tá? Eu vou fazer as outras, mas eu vou mostrar os processos que nessa daqui não foi. Olha só atrás, tá vendo? Já ficou melhor, ó. Tá? E aqui, o ideal é botar a linha da mesma cor do viés, que não aparece, mas eu queria que vocês vissem o resultado final, né? E aqui também deu uma andadinha no final ali, que eu fiz filmando algumas partes e não prestei muita atenção. Mas, ó, temos um estojinho que cabe, deixa eu pegar uma caneta, cabe lápis, cabe caneta, cabe muitas coisas aqui, ó. E é um estojinho simples, né? Pra aqueles jovens ou adultos que gostam das coisas menores, daria pra colocar ele virado aqui também, fazer um chaveirinho pra prender no caderno. E aí, a criatividade é de vocês, né? Então, as outras técnicas eu vou gravar também. Agora que a gente já fez o modelo, esse aqui eu vou mais explicar do que mostrar, tá? Eu vou fazendo os processos e vou mostrando. O que eu tenho? Um 13 por 18, tá? Que foi bordado na entretela, ó. Entretela no bastidor, ele faz a marcação, você coloca seu material. E aqui eu não coloquei acoplado nada, tá? É só o sintético mesmo. E eu nem sei qual sintético é esse, porque era um que eu ganhei. O sintético. O forro no mesmo tamanho, tá? E aqui é um nylon emborrachado. O zíper, tá? Na medida do comprimento. E o nosso boneon aí pra dar o acabamento em cima e embaixo, além do cursor, que aqui eu vou colocar esse rosé mais escuro. Ó, o zíper eu vou colocar direito com direito no lado maior, que é o de 18, tá? Vou fazer uma costurinha de segurança na borda aqui, depois vou vir com o pé calcador de zíper e costura rente a cremalheira. Vou colocar o nosso nylon emborrachado direito com direito, tá? Coloquei aqui, costurei, pra poder virar e rebater depois, tá? Esse é o processo, aí eu rebato aqui. E vou fazer o mesmo processo destacando o zíper do outro lado. Eu expliquei. E aí, eu vou fazer ali, conforme eu achar que tem dificuldade, eu vou gravando. Deixa eu falar uma coisa aqui, que agora eu tava aqui pensando. Nesse daqui, o que dá pra fazer? Em vez de colocar o pé calcador de zíper, dá pra colocar o calcador ali normal, costurar bem rente aqui, pra que você ganhe um pouquinho mais no zíper aqui, tá? Então, eu vou fazer sem calcador de zíper, e ó, vou colocar aqui agora pra vocês visualizarem. Eu primeiro costuro só o zíper, para depois vir com o forro, tá? O lado brilhante, que é o direito, o lado emborrachado é o avesso, e aí eu costuro em cima da linha de costura aqui, tá? Dá pra colocar um clips aqui, ó,
E aí, eu coloco aqui na minha máquina. Desço aqui. E dou um retrocesso. Pronto. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou rebater, tá? Vou rebater aqui com ponto mais larguinho. 4,5 fica legal. Mas se quiser 3,5 também pode ser, tá? Vou segurar aqui, rebater, olha como ficou mais distante, tá vendo? Então, é isso. Pregamos lá, fizemos a costura do forro, rebatemos, tá? Aqui, ó, foi rebatido. E aí, destaquei o zíper, costurei, trouxe a parte do direito pra baixo, costurei do outro lado. E aí, aqui, ó, eu vou fazer assim, mas no sintético é legal usar um secador pra aquecer aqui o material, pra não vincar, tá? Aí, eu vou desvirar aqui, ó. Opa, com cuidado. Desvira aqui, ó, tomando cuidado pra não vincar. Tá vendo? Eu já tinha rebatido um dos lados. E esse material aqui é bem difícil de deslizar. Eu usei o ponto 4 e ele ficou parecendo 2. Por quê? Porque ele dá uma prendida. Então, eu vou passar a costura aqui de novo. Vou ir devagar, vou mostrar aqui pra vocês, ó, o rebater. E aí, eu utilizo o calcador pela metade aqui pra ter o mesmo resultado do outro lado. Eita! Não ficou com o ponto que eu queria, por causa do material, que aí, no caso, mesmo sendo teflon, ele segurou um pouco, mas deu tudo certo. Então, o que que a gente vai fazer aqui agora, ó? Primeiro, antes de colocar o meu cursor, o que que eu vou fazer? Deixa eu arrumar aqui pra... Antes de colocar meu cursor, eu vou passar uma costurinha de segurança aqui pra juntar o sintético com o forro, tá? Dos dois lados. Aí, eu vou fazer aquela medição aqui e vincar o meio, cortar o meio, a pontinha aqui, tá? Pra depois a gente fazer direitinho aqui, ó, tá vendo? E fazer todo o processo que vocês já conheceram aí na outra peça, tá? Então, volto depois aqui, que já estiver pronta, pra mostrar pra vocês. É só, ficou prontinho, tá vendo? O processo aqui de pregar é o mesmo, eu fiz sem fita, tá? Fiz a dobra pra frente, ó, porque aí eu vejo quando eu tô costurando. E olha só, a diferença, porque os dois são 13 por 18, e a diferença tá no tanto que eu deixei pra cima aqui, ó, a mais, pra poder fazer o trabalho do estojo. Aqui, cabe uma caneta. Acabei de testar, mas não fez aqui, peraí. Ó, cabe um lápis, cabe uma caneta, tá vendo? Cabe, ele é bem pequenininho, mas cabe. Mas ele é ideal para fazer aqueles marcador de página, que já deixa aqui as coisas para anotar o livro, o caderno. E aí, a gente coloca um elástico aqui nessa parte, ó. E encaixa no caderno ou na agenda e fica muito legal. Bora fazer o 14 por 20? Bom, esse material aqui, cetim. É um tipo de cetim, eu não sei se é o cetim ou é um outro nome que tem, mas são os tecidos que a gente faz teste de quilt, tá vendo? Pra ver se pode bordar em todos. Então tá, vou utilizar o 14, 20 por 14 ou 14 por 20, como queiram. Vou utilizar o mesmo tamanho do forro, tá? No nylon emborrachado, o boneon, tá? Pra ser mais rápido, e o zíper. E aí, o que que eu vou fazer de diferente dos outros que eu fiz aqui? Eu vou fazer uma argolinha nele próprio pra carregar como se fosse um chaveirinho, tá? Pra pessoa colocar no arame do caderno, tendo em vista que a gente já tem os nossos estojo, que dá pra fazer como um marcador de página. A gente tem vídeo lá no canal, tá? Com a dica de como fazer aí a fixação. Então, aqui vai sair um estojo chaveirão. Olha só, o estojo foi feito igual os outros. Aqui eu inventei, né? Inventei moda, pus uma alça, um pedacinho de alça chique aqui com
o boneon dobrado. Aí ele ficou bem firme mesmo. Coloquei uma argolinha aqui e um mosquetinho, com o intuito do quê? De quem for utilizar na mochila ou em algum outro lugar, colocar aqui, ó. Com uma mão só vai ficar difícil, mas pendurar na bolsa, pendurar em algum lugar, onde quiser, tá? Usar ele cheio, ele precisa ser forte. Esse aqui ficou forte, hein? Ó. Deixa eu colocar pra vocês visualizarem todos os outros. Tá, o primeiro que fizemos. E aqui foram só ideias, tá? Mas pra vocês verem que dá pra fazer um produto rápido, porque foi bem rápido. Eu que demorei pra gravar aqui pra vocês, tá? Um produto rápido, de baixo custo e cheio de estilo, né? Porque olha só, ter todo bordado assim, ó, fica muito bonito.